Ontem foi assim um bate-papo sem qualquer pretensão da gente discutir os problemas do Espírito Santo, os problemas do comércio nacional, os problemas efetivamente que a gente está vivendo, e com a lucidez, né, desses dois talentos que estão aqui do meu lado, colocando posições pragmáticas, posições consolidadas, entendimentos que nós não estávamos fazendo ali o que eu gostaria que muitos políticos fizessem em prol do Brasil. Mas, efetivamente, a gente não tem essa gama lá. Né? Quando fala que no Supremo você não tem um tributarista, no nosso poder legislativo, que efetivamente é quem faz a nossa legislação, é quem efetivamente está lá para mudar a nossa Constituição, é efetivamente para lá quem estão fazendo as nossas ordinárias. Nesse público é que está faltando efetivamente, e a culpa é nossa. Ninguém está lá porque nós não colocamos. Então tem aqui, eu acho que um pouco também de desabafo, porque a gente briga tanto, a gente quer tanto a melhora desse país, né? Eu que tenho 3 filhos, eu já disse que esse país já não é mais para mim, eu já preparo para eles há muito tempo, tanto na questão, não falo de tributo com eles, porque eles odeiam isso, mas eu falo da questão ambiental, eu falo da questão do ser humano, né? Da questão do crescimento intelectual, moral, né? Dos exemplos que a gente tem que dar, porque se a gente efetivamente não partir, né, e a maçonaria tem um dogma muito importante, que é o seguinte: não importa o que você fala, importa o que você demonstre ser. Você tem que mudar o mundo pelos exemplos. Eu acho isso muito lindo. Eu acho que tem que parar um pouco da gente pensar hoje, né, nessa crise, na crise a gente cresce, é parar de pensar que Santa Catarina hoje é oposição ao Espírito Santo, porque lá tem empresas que concorrem com a gente, que tomam os nossos clientes lá. Ontem, hoje, eu posso dizer, desse mês inteiro, não tenho feito outra coisa a não ser atender telefone e acalmar empresário. Porque se eu tivesse aqui ainda ligado o meu telefone, ele não teria parado 1 minuto. Mas eu entendo a posição deles. Né? Eu vou sair amanhã às 6h30 da manhã, estou indo para São Paulo para acalmar mais 3 lá. Mas essa é a minha missão. Né? Eu acho que todos nós temos uma missão aqui. Né? Eu, quando resolvi vir para o Espírito Santo há 12 anos atrás, eu resolvi, não é trazer uma equipe de cariocas e paulistas para vir para o Espírito Santo, não. Todos os nossos sócios aqui são capixabas. É aqui que a gente tem que fazer crescer. É aqui que, se aqui o empresariado confia na gente, que dá uma causa para a gente, que efetivamente atribui a nossa competência o suficiente para defender a causa dele, é aqui no Estado que a gente tem que dar o crescimento devido e valorizar o profissional daqui. Então, isso é questão de conceito. Isso é uma questão de crescimento, não só intelectual, mas acho que é uma preparação também para que você vire exemplo. Eu acho que a questão da discussão política, nessa questão, já entrando dentro do meu tema, né, para falar um pouco da PRS 72, que eu acho que foi o tema mais fácil da mesa hoje, então me sinto muito mais à vontade para falar do que os nossos colegas. A questão da guerra fiscal é muito mais, se vocês pensarem, é muito mais uma guerra política do que uma guerra fiscal, efetivamente. O nome é totalmente impróprio. E depois que ficou tão ruim que começaram a chamar de guerra dos portos. Aí piorou ainda mais, né? É pior do que jogar fruta ao mar, né? Botar um nome desse, que porto não briga, né, inspetor? Não tem condição. E o porto não faz absolutamente nada, porque ninguém está brigando pela logística. Né? O que nós estamos brigando mesmo é por receita, é por poder, é por uma questão de quanto mais eu prejudicar o Estado menor, melhor eu me saio. Mas o que pouca gente diz, pouca gente tem coragem de dizer, é que São Paulo hoje é o Estado que mais concede benefício fiscal para as empresas que lá se estabelecem. Eu dei uma entrevista hoje, eu coloquei isso. Para cada carro importado pela Toyota em São Paulo, cada carro produzido em São Paulo pela Toyota tem direito de importar um Toyota com alíquota 0 de ICMS. Isso tem que ser dito. Foi esse o trato que São Paulo fez com a Toyota para levar a Toyota para São Paulo. E aparecer lá glosando o crédito. Eu quero saber o Estado que vai glosar os créditos dos Toyotas que vierem aqui para o Estado do Espírito Santo. Descer na mesma moeda. Mas isso tem que ser feito. Essa questão das barreiras, só o Brasil e o nosso governo atual que entende que existem fronteiras hoje no Brasil. Eu vou sobretaxar produto da China, eu vou criar dumping, eu vou criar...
A China é o maior importador dos produtos nacionais hoje. Se a gente só está com commodities, o problema é nosso por incompetência nossa. Como é que eu vou bater no meu maior comprador? Isso é sobre-humano pensar um negócio desse, para não chamar de outros nomes que dá vontade. Mas eu não tenho a vocação do Marcelo assim, com essa postura toda. Eu sou um pouco mais recatado, eu deixo mais o pensamento avançar. Quando eu peguei essa questão da PR-72, eu li e falei assim, bom, se vem do Jucá, não tem problema nenhum, porque não pode vir novidade, né? Não tem jeito. Né? De Roraima, se lá o estado de Roraima está muito bem, obrigado, não precisa de absolutamente nada, tem um senador extremamente vocacionado para defender os direitos de Roraima, então estou muito bem tranquilo. Porque Roraima tem tudo, né? Tem importação, o estado rico, não tem desemprego, a escola lá é maravilhosa, os hospitais são... Quando eu vi a medida dele, eu falei, primeiro não entendi, eu falei, não deve ser dele, mas vamos embora. Quando eu peguei a questão e comecei a ver a questão da inconstitucionalidade, eu falei assim, não passa de jeito nenhum, porque quando você pensa que alguém quer, e vamos pensar lá no início, a alíquota 0 na nacionalização e 4 no destino. E eu falei, bom, se estão falando que a gente está criando emprego na China, agora prepare, porque nós vamos criar muito mais. Então não batia, não fechava nada. Parece aquela história de bêbado com maluco, que um conta uma história, o outro volta atrás e conta a mesma história para ele de uma forma inversa, e ele diz, agora eu entendi. Não é humano entender que um ato desse poderia sequer ser acatado, quanto mais declarado constitucional. E aí entra uma questão, nós profissionais do direito, estudantes do direito, que exemplo eu posso dar para a nossa equipe, se não acreditar na nossa Constituição, se não acreditar nas nossas leis, se não acreditar no nosso Supremo Tribunal Federal, para que declare a inconstitucionalidade desse ato, seja por quem for. Eu trouxe aqui um jornal, isso é que me doía muito, e eu peguei, por acaso, daqui do Estado, dizendo o seguinte, o Espírito Santo pede compensações pelas perdas provocadas pelo fim do Fundap. Quer também o prazo de 8 anos para a entrada em vigor das mudanças. Um pires na mão, não tem que pedir absolutamente nada. Se eu estou certo do meu direito, se eu estou certo da inconstitucionalidade, o próprio relator dessa porcaria chamada PR-72, o próprio relator do processo atribuiu inúmeras nulidades e inconstitucionalidade do ato. E foi vencido? Que força é essa? O problema deixou de ser uma questão de guerra fiscal, deixou de ser uma questão econômica, deixou de ser importações, guerra dos portos, guerra de quem quer que seja. O problema é imperioso no sentido de que eu, como poder executivo, desejo que determinada coisa aconteça e ela vai acontecer com ou sem aval de quem quer que seja, porque eu componho e eu realizo. Mas aí que está o bonito da coisa. Porque agora chegou a hora da mobilização, e é o que nós estamos fazendo aqui. Se hoje eu estou aqui, sem ver o jogo do Flamengo, se o meu amigo saiu de Ribeirão Preto para vir aqui nos palestrar, o Marcelo, todos nós temos família, filhos e um trabalho enorme. Porque nós estamos aqui hoje, efetivamente, para juntar esse público, é exatamente para fazer refletir, para fazer força. Porque a partir de hoje começa uma caminhada, e não tem outra forma. Então tem que haver pressão, e eu sou conhecido aqui no Espírito Santo pela pressão, né? Os antigos que me conhecem sabem. Daquele efeito do protocolo, maldito protocolo, que a gente acabou perdendo 55% da nossa arrecadação aqui, com São Paulo, eu fui considerado persona não grata pelo governador, mas o que eu posso fazer? Eu tenho que falar a verdade. Verdade às vezes dói. Mas não é isso que eu estou preocupado, porque eu não vim aqui para agradar o governador, eu vim aqui para fazer efetivamente um trabalho sério em prol do comércio nacional, em prol das empresas, em prol do crescimento do Estado, seja ele de que forma for. Porque se amanhã eu não estiver aqui, eu tenho certeza absoluta, e não tenho o título de cidadão capixaba ainda.
Vou ter um dia, se Deus quiser. Mas a minha missão aqui é fazer efetivamente com que os conceitos sejam repensados. As formas, se estão erradas, temos que buscar o caminho correto. A questão da inconstitucionalidade flagrante, o relator ele colocou, eu fiz um parecer, eu encaminhei para os senadores o meu parecer, tive o trabalho de fazer um parecer de 38 laudas, só versando em cima da inconstitucionalidade, para que eu desse embasamento aos senadores do nosso Estado, para que pudesse estar lá se apresentando. Fiquei feliz até que muitos dos temas que eu abordei aí fizeram parte lá. É minha forma de agradar, de cooperar, de como cidadão capixaba, estar cooperando para que isso não pare de acontecer. Mas lá em Santa Catarina eu vou falar que eu sou barriga verde. Que eu tenho que cooperar também, porque a questão não é uma questão de Estado A, B ou C. É uma questão muito maior. E como é que você vai fechar a conta numa situação de falta de arrecadação de semestre? Porque no dia que as empresas saírem daqui, como é que a gente vai fazer com que esse Estado continue pagando as contas, crescendo, dando dignidade para os seus contribuintes, fazendo efetivamente com que as contas não só sejam pagas, mas o crescimento do Estado seja proporcional àquilo que o empresariado investiu. Já que eu dou muito pouco, eu tenho que dar pelo menos a estabilidade que isso vai continuar. O que eu vou dizer para o meu cliente? Que eu aconselhei ele vir para o Espírito Santo, se estabelecer aqui, abrir filial aqui, criar emprego aqui, importar por aqui. O que eu vou dizer para ele? Que eu estava errado? Essa responsabilidade a gente tem que ter. E não é uma responsabilidade jurídica. Jurídica é a solução. Eu não sou o governador daqui, mas se eu fosse, eu já não estava discutindo isso há muito tempo. Eu não estava indo com o Pires na mão para pedir para me dar alguma coisinha, não. Eu não participaria nem... Eu não fui a Brasília um dia. Ah, você não foi lá? Eu falei, não, vou fazer número para quê? Eu tenho que trabalhar aqui, fazendo o meu parecer e encaminhando para eles. Eu acho que a forma mais rápida de eu ajudar é assim. E foi assim que eu fiz. Até porque eu não tenho tempo de ir a Brasília para fazer número. Se for para lá, é para a guerra mesmo. Aí não tem jeito. Aí tem que estar no front. Agora, na questão que se desenhou aqui, não há a mínima possibilidade humana, jurídica, média, de prevalecer um PR-72 desse, porque ele é flagrantemente constitucional. Quando você parte da questão da origem, vamos falar agora de produto importado, muito bem lembrou o Marcelo, quando tentaram colocar que o carro importado tivesse um IPVA maior. Vocês lembram disso? O que o Supremo fez? Não. Carro importado, eu não posso fazer uma distinção pela origem. E é o que estão fazendo conosco agora. Então, essa posição que nós estamos colocando como inconstitucionalidade desse maldito ato do Romero Jucá, ele vai ficar conhecido como uma pessoa que tentou acabar com o Fundap, eu vou lembrar sempre dele, porque o Estado dele não tem Fundap e não vai ter nunca. A inconstitucionalidade já está declarada pelo Supremo em caso análogo. Muito fácil, não posso mudar a situação. Se o fator é importação, eu não posso ter o diferencial que vai embasar uma questão dessa dentro do princípio de legalidade, porque não existe. E o Supremo já declarou inconstitucional uma medida idêntica. Eu só vou mudar os nomes. Agora, tem que ir pelo Sindiex, tem que ir por qualquer instituição, uma entrada de arguição de constitucionalidade, que já mata isso, já suspende os efeitos, já pega uma liminar e suspende. E aí vamos discutir com calma. Vamos ver. Na hora que você suspender, acabou. Porque os efeitos, o rolo compressor que está vindo, de um trator chinês, eu não vou falar que é um Caterpillar, porque é muito frágil, está vindo para passar por cima, mas você tem o caminho. Nós estamos ainda, conforme disse muito bem o Marcelo, no Estado democrático de direito. A lei preserva. Agora, tem que haver, efetivamente, uma mobilização, e que não é a primeira que eu conclamo aqui ao Estado a fazer. Quem me conhece há bastante tempo sabe das outras mobilizações que nós já fizemos e deu certo.
temos que partir agora, efetivamente, para que alguém, alguma entidade, o próprio governo do Estado, se for o caso, entrar pedindo imediatamente uma liminar para declarar a inconstitucionalidade desse fato, que o relator colocou muito bem e não foi acatado. Já viu o relator de processo perder? É coisa muito difícil. Porque foi o único que estudou o processo. Votação 2-1, perdeu o relator. Alguma coisa aconteceu. Ele é odiado ou então é um louco. Porque o revisor, num julgamento, ele apenas revisa um processo que o relator efetivamente estudou e fez o voto. É o voto dele que vai ser votado. Então, o voto do relator aqui, que arguiu inconstitucionalidade, eu peço o Vênia até para ler, no seu voto, o ilustre relator concluiu pela inconstitucionalidade do projeto. Entre os seus argumentos destacam-se dois. O primeiro, e mais eloquente, é que a PRS ofenderia o disposto no artigo 152 da Constituição Federal, que veda aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer a diferença tributária entre entes de serviço de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. É aquele caso que eu falei do IPVA dos carros importados. Artigo 152 da Constituição Federal, não precisa criar mais nada, já está lá. Além disso, alega que o tema tratado no PRS é relativo a benefício fiscal e, por esse motivo, teria que ser tratado por lei complementar. Está corretíssimo ele. Não há competência do Senado para tratar sobre essa matéria. E ele está tratando essa matéria. Na forma do 155, parágrafo 2º, inciso 12, letra G da Constituição Federal, por não ser resolução do Senado Federal, concluiu o relator. O que ele escreveu aqui é incontestável. Não tem discussão. Isso aqui é quase que uma cláusula pétrea. Não dá para mudar o que está aqui. A Constituição, ela já previu, e o do Supremo Tribunal Federal já julgou um caso idêntico similar. Então o caminho é muito curto. Eu acho que a gente não tem que ficar sofrendo. Eu tenho que parar de atender o telefone para acalmar cliente. A gente tem que começar a fazer trabalho. Agora, eu não, todos nós. Esse momento é um momento único. Pena que esse auditório não é tão grande. Mas a gente precisa fazer. Eu acho que a missão de cada um de nós aqui é procurar a nossa liderança, procurar efetivamente quem é que vai partir na frente. E eu, Marcelo Salomão e Marcelo Campos, como presidente da academia, estamos à disposição de quem quer que seja para estar fazendo esse trabalho de apoio, esse trabalho de dedicação, esse trabalho quase que consagrado, porque me vale muito mais amanhã ter um diploma na parede, que eu não deixei essa inconstitucionalidade prevalecer, do que efetivamente o nosso trabalho aqui de estar indicando o Espírito Santo para os nossos clientes e estar efetivamente inovando numa questão de logística, inovando numa questão de econômica, mas não inovando numa questão de segurança jurídica. Porque nós não estávamos errados quando trouxemos os clientes para cá. Eu não estava errado quando optei por esse Estado para me estabelecer aqui com sede própria. Eu não estava errado. E meus filhos não vão me ver fugir dessa luta. E quem me conhece sabe que eu não fujo. Está na hora, e eu não vou ficar discutindo a questão da PRS com vocês, porque eu acho que esse assunto é muito conhecido de todos nós. Mas a vontade que eu tenho é efetivamente estar ombreado com vocês. Nós temos base, nós temos vontade, nós temos conhecimento para estar ajudando quem quer que seja, de qualquer natureza, de qualquer entidade, para estar fomentando uma discussão de alto nível no Supremo Tribunal com relação a essa medida. E eu espero que o Espírito Santo seja vanguardeiro nesse ato. Porque os outros governadores também, eu tenho lido o Jornal do Brasil inteiro, está tudo assim, de pires na mão, não, mas deixa eu ganhar aqui, me dá mais um dinheirinho aqui, que não é. Isso não é questão de discussão que possa. Eu não consigo pegar um dinheirinho aqui que me tire 151 mil empregos diretos. Eu não consigo falar para uma construtora vir para o Espírito Santo hoje, construir apartamentos de luxo para vender com uma questão dessa que está acontecendo agora. É muito mais sério
do que efetivamente o mundo do comércio nacional está vendo. Então, aquilo que nós esperávamos, que a Comissão de Constituição e Justiça, que é efetivamente quem estaria lá para dar apoio ao relator e vedar exatamente o prosseguimento desse monstro, passou como rolo compressor. E na mesma noite caminhou na mesma tarde, para a Comissão Econômica. E que já rejeitou todos, menos a questão do petróleo e do gás. É triste, porque a questão, você vê que não é uma questão normal, é uma questão de rolo compressor. Agora, existem atos, existem pessoas que partem e pessoas que ficam. Uns serão locomotivas, outros serão vagões. Acho que está na hora da gente repensar qual é a nossa missão aqui no Espírito Santo, está na hora de repensar para que nós viemos aqui e, efetivamente, para onde vamos. Porque se for disperso, cada um seguir para um lado, efetivamente a gente não vai conseguir a coesão, não vai conseguir os resultados que a gente precisa. E eu posso dizer para vocês, fiquem tranquilos, é fácil, basta querer. Esse é um assunto que eu queria debater com vocês, até porque da mesa aqui, eu e o inspetor, mas ambos, Marcelos, eles, embora conheçam muito a questão do Fundap, muito a questão tributária, mas o dia a dia eu tenho vivido aqui. Eu sei exatamente os anseios, né, quando olho para cada um de vocês, o que passa na cabeça de vocês, o que vocês pensam sobre o futuro da empresa de vocês. Então, isso, e quem está comigo há muito tempo, que conhece, sabe exatamente o que eu estou falando. Mas precisa efetivamente agora união, não tem mais Estado que seja contrário ao Espírito Santo, a briga é de todos os Estados, inclusive de São Paulo. Quando fizer a conta, ele vai ver que perdeu dinheiro e não ganhou. Esse ponto, depois eu vou deixar para o debate. Agora, um outro ponto que eu acho que é muito importante, eu passo o Vênia ao Marcelo Salomão para fazer uma extensão do que ele colocou. Hoje, a questão dos julgamentos no Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo tem sido quase que um assunto diário nosso, né? Como eu disse, a gente recebe uma média de 3 autos por dia e de valores astronômicos. Ou seja, todos os autos que eu recebi, o empresário disse o seguinte: a chave da minha empresa está na sua mão, se você falhar, eu fecho. Só que isso não me deixa sem dormir, porque efetivamente, como eu disse, a gente tem que acreditar naquilo que está fazendo. Mas só que o trabalho que tem que ser feito não é esse trabalho que a gente tem visto ultimamente no TIT. Primeiro, a gente não vê como norma, como regra, os advogados sustentarem no TIT. Pouquíssimos são os que nós nos encontramos, né, Marcelo, para nos ombrear e abraçar sobre essa causa da questão da glosa do crédito CMS lá, pelas empresas paulistas. Outro ponto é estudar os votos anteriores de cada juiz. Porque o juiz que está ali hoje em determinada turma que está votando, ele já votou em outras turmas e já teve naquela mesma turma outros votos. Então, o trabalho de garimpagem daqueles votos anteriores é imprescindível para que você faça a coleção daqueles votos e aproprie-se deles para colocar dentro da sua impugnação, dentro do seu recurso, para você demonstrar que aquilo já vem acontecendo. Outro ponto, juntar todas as jurisprudências do próprio TIT, que já tivemos inúmeros vencimentos, fomos vencedores de inúmeras causas lá. Isso tem facilitado muito a demonstrar que, efetivamente, o próprio TIT, em matéria administrativa, deve ser tentado e não abandonado como uma esfera de passagem para o processo judicial. Ele tem que ser tentado como uma última esfera e brigar por ela como se fosse a única. Isso a gente tem feito e tem conseguido grande êxito dentro disso. Outro ponto que eu vejo com extrema relevância é a questão, e aí entra um diferencial realmente. Quem conhece de comércio nacional e sabe como é que se processa uma importação, principalmente uma importação por conta e ordem, que tem sido efetivamente o número majoritário, mas São Paulo já está também autuando a questão da encomenda, que naquele próprio protocolo
ele não fazia menção, mas nós temos inúmeros autos de importação por encomenda para São Paulo também, então aqueles que achavam que estava tranquilo, hoje não estão. E eu tenho a plena convicção de que São Paulo ele vai romper o protocolo. Que aqueles autos até que ele deu, alguns com efeito suspensivo, em função do protocolo, a qualquer momento a gente vai receber uma comunicação de que foi rompido o protocolo para ter eficácia daquilo. E os fiscais de São Paulo, isso é que é mais criminoso, quando eles estão fiscalisando as empresas, dando auto com efeito suspensivo, eles viram para a empresa e dizem, isso aqui você não precisa defender. Ele tem efeito suspensivo. E ai daquele empresário que segue naquela linha e não defende o auto de infração e após efetivamente acabar o efeito suspensivo já vai direto para a dívida ativa. O negócio está sendo maior do que efetivamente a gente pode ver. E nós estamos lá no dia a dia e estamos recebendo, temos conseguido resultado, mas em uma briga constante, e a gente, as trades aqui que me conhecem, que eu tenho solicitado, assim, eu me mando as notas fiscais de entrada para a trade, as notas fiscais de saída da trade, porque eu tenho que demonstrar a circulação dessa mercadoria por dentro da trade, porque o que mais se discute é a questão da glosa, mas o que pouco se discute é quem é efetivamente o destinatário final daquela mercadoria importada para fins de ICMS. Vocês não têm encontrado ninguém discutir isso, que é exatamente o ponto que a gente está discutindo. Porque quando o Supremo diz que o importador, aquele que procedeu à nacionalização, é efetivamente o agente, o contribuinte para pagamento do ICMS, o Supremo não estava louco. Ele sabia o que estava falando. E por que ele sabia que estava falando? Porque, efetivamente, a nível de ICMS, o destinatário final, o contribuinte, é a trading, por onde ela nacionaliza. Não é o encomendante adquirente. E isso, poucos e bons profissionais têm se atentado e têm batido em cima disso. E para isso tudo, quando eu peço a documentação, eu junto a nota fiscal de entrada para trade, que eu demonstro que a nacionalização ocorreu, mas a internação desse produto também ocorreu dentro da trade. E aí eu demonstro efetivamente que aquele ponto ele se consumou como destinatário final daquela mercadoria, porque efetivamente ela entrou dentro da sua contabilidade, ela teve entrada e saída, e pouco importa se isso ocorreu num dia, em 2 meses ou em uma semana, que o fato é irrelevante. Então é com base nesses preceitos é que nós, profissionais, temos conseguido, no título em São Paulo, vantagens e procedências dos nossos recursos. Mas eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês tiveram clientes autuados que foi permanecido no TIT a decisão da glosa do crédito ICMS. E talvez por conta disso vocês tenham perdido alguns clientes. Então isso tem que ser discutido, isso tem que ser falado. Eu não posso guardar esse segredo para mim, porque o jogo não está no meu cliente. Eu estou falando de uma instituição que é uma importação pelo Espírito Santo, via Fundap, ou via Invest, o que quer que seja, mas que efetivamente o cliente, que é quem efetivamente nós temos que preservar, está sendo glosado em São Paulo pelo seu Estado. E quando me entregam a chave da empresa na mão, diz o seguinte, se você falhar, eu fecho a empresa, a minha responsabilidade é muito maior. Porque são autos impagáveis. Vocês não têm noção dos volumes de autos que nós temos defendido lá. Era essa complementação, Marcelo Salomão, que eu estava querendo trazer para vocês também, que eu acho que isso é um ponto importante, que não foi colocado. A questão da guerra fiscal já foi extremamente debatida, a questão das autuações sobre as empresas paulistas, eu fiz um complemento agora, a questão da uniformização das alíquotas dos produtos importados, que já é uma consequência da própria PRS 72, eu acho que é um tema de discussão, mas eu acho que a gente pode deixar também para os debates, que eu acho que a gente cresce exatamente nos exemplos. Eu só queria fazer uma observação, eu estava ouvindo o Valmir falar, e a questão do processo administrativo realmente é uma questão que desperta especial interesse da minha parte. Eu sou professor de Direito Tributário, de processo tributário mais precisamente, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, já há 15 anos que eu dou essa matéria. Nós conseguimos criar essa matéria, na verdade nós criamos essa matéria na Faculdade de Direito, que não tinha. De lá para cá eu tenho ministrado as aulas lá faz tempo já, né? Mais de 15 anos. Agora que eu fiz a conta, eu percebi que faz mais de 15 anos. Mas, enfim,
e sempre essa matéria. E uma questão que eu acho importante destacar, daquilo que o Valmir falou, com relação ao processo administrativo, é uma questão muito óbvia, que às vezes as pessoas não se apercebem, né? Muito tempo se cogitou não utilizar da via administrativa, e se relutava em utilizar da via administrativa, porque se dizia que era o chefe do fiscal que iria julgar, né? A evolução do processo administrativo tributário, tanto na esfera estadual como na esfera federal, né? Até sem querer, eu diria até que foi sem querer um pouco na esfera federal, porque se tentou limitar o uso do processo administrativo federal à época do Everardo Maciel, e o resultado foi se criar uma delegacia de julgamento que ficou uma coisa muito mais interessante, muito melhor, separada efetivamente da fiscalização, ou seja, se criou uma delegacia própria para julgamento e que os julgamentos passaram a ser muito mais técnicos, né? Hoje, eu diria para você, o site da Receita Federal é um espetáculo, né? Eu gosto muito, até para dar aula não tem coisa menor do que só acessar a internet e botar o site da Receita, você vai com toda a legislação super bem delimitada. Mas o que eu queria dizer especificamente do processo administrativo é que você está numa situação raríssima, como o Marcelo levantou. Você não tem tributarista no Supremo, você tem assessores bons. Agora, você pega isso em primeira instância, né, que você não tem assessor. No Estado de São Paulo, os juízes que cuidam da execução fiscal, eles são juízes que, depois de 15 anos atuando na área penal, e em virtude de uma incompetência política ou qualquer outra coisa, eles não conseguem subir para o tribunal. Aí, quando eles ficam 10, 15 anos julgando causas penais, o resultado da incapacidade deles de ir para o tribunal é ir para a vara de execução fiscal. Então, o cara julga 15 anos só de crime e vai parar no direito tributário, como se fosse um prêmio de consolação. Porque a ideia é essa. Porque ali ele não vai ter muito o que fazer. Porque ele não vai apreciar o direito do contribuinte, ele não vai ter que fazer absolutamente nada. Então, o prêmio de consolação para aquele que não vai para o tribunal é ir para a vara de execução fiscal. Eu te pergunto, como é que um cara fica 15 anos julgando penal e vai aprender a julgar tributário do dia para a noite? Mas não é só isso. Então, assim, você tem uma situação que, se você falar no escritório de advocacia que você criou isso, você vai ser tido como um imbecil. Uma pessoa que especializa um escritório e não especializa o advogado é um imbecil. Por quê? Porque aquilo que seria a vantagem da especialização, de você ter celeridade, facilidade na interpretação da matéria, na verdade é o contrário. Então, isso, para mim, é muito fácil de assumir essa minha posição de imbecil com relação a algumas matérias específicas. Por exemplo, direito de família. Eu não manjo nada de direito de família. A última vez que eu fiz alguma coisa de direito de família, eu não lembro. Eu não lembro. Faz muito tempo mesmo, eu não lembro. Talvez saindo da faculdade, alguma coisa, muito mais para... Então, quando você pega esse judiciário, que é composto dessa maneira, em que magistrados são considerados super-homens, que eles têm que saber de tudo. Você pega um magistrado do interior, ele tem que saber de execução fiscal, ele tem o anexo fiscal, ele é responsável por causas de família, causas penais, tudo é ele. O cara sabe tudo. Sucessões, o cara sabe tudo. E no processo administrativo você tem o quê? Um cara que só estudou um tributo. O cara é especializado em um tributo. Não é possível que esse cara, só julgando um tributo, não entenda daquele tributo. Então, assim, tecnicamente, é evidente a maior facilidade do julgador administrativo em relação ao magistrado. Porque o cara só faz aquilo. Não é que ele é especializado em direito tributário, senhores. Eu estou falando que ele é especializado em um tributo. 2. Tributos federais, tributos estaduais. Ou seja, faixas. É impossível achar que esse cara não sabe mais do que um juiz em relação à matéria tributária. A academia, especialmente, tem feito um trabalho muito grande. Nesse sentido também, nós temos nos comunicado muito com a Associação dos Magistrados, sobretudo os federais, né, que a gente tem um acesso
bem tranquilo com eles. Eles são pessoas, assim, eu tenho vários amigos juízes federais, e eles têm um interesse muito grande de especialização, né? E a academia tem trabalhado conjuntamente nesse sentido. Agora, evidentemente que o julgador administrativo já está formado. Ah, mas tem uns casos muito ruins. Tem, evidentemente tem. Né? Mas tem muito bons também, excelentes, eu diria para você. E tem o número de pessoas mais capacitadas é maior do que dos incapacitados. Porque também o cara que é pouco capacitado, ele não vai ficar lá, aguentar muito tempo, porque é um trabalho, que eu vou dizer para você, é um trabalho árduo, que tem de processo administrativo para julgar, e eu vejo isso nos julgadores do Tribunal de Impostos e Taxas, é coisa para burro, né? Então, se um cara não tem o menor tino para aquela coisa, evidentemente ele já sairia, porque o salário nem acho que é bem baixo, inclusive. É porcaria, não é assim, não paga as horas que você gasta lá, evidentemente. Mas o trabalho é muito bem. Então, porque eu digo para vocês, ou seja, hoje, dentro de uma discussão tributária, é evidente o interesse em você discutir administrativamente. Primeiro, pela capacitação dos julgadores. Segundo, pelo efeito direto de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Hoje, para você conseguir uma suspensão da exigibilidade do crédito tributário na via judicial, é quase impossível. Por quê? Pela falta de capacitação do magistrado. Você conseguir uma liminar, no estado do Espírito Santo, eu não sei como é possível continuar advogando a área tributária às vezes. Hoje a coisa melhorou, mas uns tempos atrás, isso aqui virou uma caça às bruxas, que era uma coisa absurda. Você conseguir uma liminar aqui, porque pensa, é muito simples. Para o juiz te conceder a liminar, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que chamar para ele a responsabilidade. Tá? Quando todo o judiciário do Estado estava sob suspeita, ele ia chamar a responsabilidade para ele, por quê? Se ele negasse a liminar, o que ia acontecer? Absolutamente nada. Ninguém ia falar, não, o procurador da Fazenda deu dinheiro. O procurador da Fazenda deu dinheiro? Por que deu dinheiro? Você acha o quê? Não, existiu? Não, ninguém vai suspeitar que haveria qualquer risco de se ter alguma coisa obscura. Porque não. E veja, para o juiz é muito fácil não dar liminar. Porque a responsabilidade fica com o executivo. Não, o ato arbitrário da administração, fica lá. Ou seja, continua sendo o ato arbitrário. Porque quando ele concede liminar, ele fala, esse ato é arbitrário, chama a responsabilidade para mim. Quando ele não faz, ele deixa a responsabilidade do executivo. Isso está acabando com a empresa. Desculpa, o executivo que fez isso não fui eu. Né? Então, isso é uma coisa que eu vi durante muito tempo e eu questionava até. Tanto o Valmir como o Ricardo Correa Dalla, que é um grande amigo meu que atua aqui também no Estado, eu fico impressionado com a capacidade de vocês. Sim. E isso repete em São Paulo também. Não tivemos uma caça às bruxas como tivemos aqui. Mas lá é muito claro e evidente, tá, que o juiz prefere não dar liminar. Ele prefere porque ele não chama a responsabilidade para ele. Ele fala, não tem o que entender a matéria para negar. Ele pensa, evidentemente, que ele tem que fundamentar a decisão dele. Agora, você imagina, na esfera administrativa, você consegue a suspensão de elegibilidade simplesmente impugnando. É outra história. Deixar ou perder uma oportunidade de fazer uma defesa administrativa com um julgador melhor capacitado, sem ter que se matar para conseguir uma suspensão da elegibilidade do crédito tributário, eu acho que é burrice. Era só essa a questão que eu queria falar em relação ao processo administrativo, porque realmente eu percebo, por vezes, discutir administrativamente não leva a nada. Leva sim. Já no passado, eventualmente, não levou. Hoje, eu diria para você, a concessão a apreciação da impugnação na esfera administrativa, tanto federal como estadual, ela é muito eficiente. Ela é muito eficiente. E eu acho uma bobagem perder uma oportunidade para se discutir interpretação de norma pela via administrativa, em vez até de abrir mão da via administrativa e discutir na via judicial. Era só essa a colocação que eu queria fazer. Obrigado.